Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Química e na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre as forças intermoleculares, ou também conhecida como interações intermoleculares, tá? Alguns livros podem trazer esse termo aí. Para começar a falar de forças intermoleculares, vem uma pergunta: como que uma mesma substância pode ser encontrada nos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, né? Então, a explicação mais correta para esse tipo de fenômeno é a intensidade entre a força das moléculas, tá? É a força constituinte entre uma molécula e outra. E é isso que a gente vai estudar na nossa videoaula de hoje. Vamos lá. Por exemplo, a gente sabe que a temperatura ambiente, a água, né, é, é no estado líquido, certo? A pressão atmosfera e tal. E aí, quando a gente tem um aumento dessa temperatura, chegando a 100 graus Celsius, a pressão atmosfera, ou seja, 1 atm, essa água começa a entrar em ebulição, certo? E aí, a gente também tem a acetona, que em temperatura ambiente também é, está no estado líquido. Só que, quando a gente começa a aumentar um pouco a temperatura da acetona, né, do removedor de esmalte, a gente já começa a sentir um cheiro. Na verdade, a temperatura ambiente a gente já começa a sentir um cheiro, como se ela tivesse já entrando para o estado gasoso e se vaporizando, né, entrando para o estado gasoso, e aí a gente já consegue sentir um cheiro dela. Por que que isso ocorre? Ou seja, por que que a acetona entra em ebulição mais rapidamente do que a água? Né? A água é 100 graus Celsius, a acetona vai ser um valor de ponto de ebulição bem menor. Por que que isso ocorre? Então, a explicação para isso são as forças intermoleculares, ou seja, quanto menos intensas as forças intermoleculares, mais volátil será essa substância, ou seja, menor será a sua temperatura de ebulição. E como consequência, ela vai entrar para o estado gasoso mais rapidamente. Tá? Então a gente já consegue falar um pouco sobre isso, beleza? Mesma coisa o álcool, e comparando o álcool e a água, né? E o álcool com acetona e outras substâncias aí que a gente encontra no nosso cotidiano. Então vamos lá. Para a gente ter uma noção aqui, esse esquema mostra o quanto que o aumento dessa intensidade da força afeta na transformação do estado físico. Então, por exemplo, se eu tiver no estado sólido, ou seja, uma substância no estado sólido, quer dizer que essa interação, essa força intermolecular é muito forte, muito coesa, tá? Já quando está no estado gasoso, essa interação intermolecular é muito fraca, né? Às vezes quase nula, beleza? Então não existe uma certa interação aí. E no estado líquido é intermédio entre isso, é intermediário, tá? Então o que está escrito aqui? A coesão da matéria nos estados físicos sólido, líquido e gasoso é consequência da atração entre as moléculas, através das ligações intermoleculares, ou seja, ligação entre as moléculas. Então, se eu estiver aumentando a minha temperatura, eu estou fazendo com que ocorra mais choque entre as minhas moléculas, fazendo com que eu possa, as moléculas podem se romper, tá? Diminuindo assim a sua interação intermolecular. Beleza, galera? Tranquilo? E se eu estiver diminuindo a minha temperatura, eu estou aumentando essa intensidade da força intermolecular. Então, por exemplo, não. Quando a gente fala de interações, ligações intermoleculares ou forças intermoleculares, a gente está falando da interação entre as moléculas. Tem que tomar bastante cuidado, porque existe também as ligações interatômicas, que são aquelas que a gente estuda, que são as ligações entre os átomos, né? Os átomos que constituem essa molécula. Então, por exemplo, a ligação entre esse oxigênio e esse hidrogênio é conhecida como ligação interatômica. Já a ligação entre toda essa molécula aqui e toda essa molécula aqui é conhecido como ligação intermolecular, ou força intermolecular, ou também conhecido como interação intermolecular. Tá? Existe essa diferença. E sempre a ligação que ocorre entre os átomos aqui, de uma mesma molécula, é mais forte do que as interações que ocorrem entre as moléculas. Tranquilo? Então, se eu pedir para vocês a diferença, qual é a ligação mais forte? As ligações interatômicas, tá? São mais fortes que as ligações intermoleculares. Tranquilo? Beleza?
Vamos lá. Agora a gente já começa a falar do primeiro tipo de força intermolecular, que é o dipolo induzido, ou também conhecido como força de London, tá? Alguns livros, né, podem trazer ainda como forças de Van der Waals, tá? Também faz parte da mesma coisa, beleza? Os três termos estão certos. Essas que eu costumo dizer dipolo induzido, ela ocorre sempre entre as moléculas apolares, tá? Moléculas apolares. Então a gente estudou na nossa videoaula passada as polaridades, tanto moléculas polares como apolares. Essa dipolo induzida ocorre entre moléculas apolares, beleza? Tranquilo? E aí, o que ocorre com esse dipolo induzido? É exatamente um dipolo instantâneo, ou seja, lembra que as moléculas apolares pode ser o mesmo átomo, por exemplo, Cl2, O2, Br2. Então não dá para saber de qual lado que vai estar esse dipolo. Então é um dipolo instantâneo, tá? É um dipolo instantâneo. Ou seja, às vezes ela vai estar com a densidade positiva de um lado, às vezes com a densidade positiva do outro, beleza? E aí elas conseguem se interagir, como eu vou mostrar no próximo slide lá, tá? Em média, a nuvem eletrônica distribui-se de uma forma esférica à volta do núcleo. Então vamos ver no próximo slide como que isso ocorre. Olha lá. Eu tenho duas moléculas, certo? Uma molécula de Cl2 aqui e outra molécula de Cl2 aqui. E no meio dessas duas moléculas está tendo uma interação intermolecular, ou seja, conhecida como dipolo induzido ou força de London, tá? E aí, esse dipolo induzido instantâneo, ele ocorre sendo a densidade positiva de um lado e a densidade negativa do outro, para que ocorra essa atração, tá? Ou vice-versa, podendo ser positiva desse lado e negativa desse lado, tá? Por isso que a gente fala que é um dipolo induzido instantâneo, tá? Ele ocorre em momentos diferentes, beleza? E esta polarização é induzida, certo? A moléculas vizinhas resultante das forças de atração, foi o que eu falei para vocês aí, tá? Então, todas as moléculas apolares, a gente já pode dizer que elas fazem dipolo induzido ou força de London. Outro exemplo aí para vocês, tá? Então, quando a gente tem essa interação, um lado vai estar com a densidade positiva e o outro com a densidade negativa, e vice-versa, tá? Lembrando que a molécula é a mesma. A pode ser Cl2 e a B também tem que ser Cl2, tá? Então, é um dipolo induzido instantâneo. E aí o que ocorre? Quanto maior o número de elétrons, maior essa força. Ou seja, o flúor ele tem um número atômico igual a 9, então ele tem 9 elétrons, tá? Quanto maior esse número de elétrons, por exemplo, o iodo tem 56 de número atômico, então tem 56 não, 53 de número atômico, então tem 53 elétrons, tá? E a gente consegue explicar dessa maneira. À medida que o raio atômico aumenta, aumenta o número de elétrons. As forças de dispersão de London são mais fortes, daí que a temperatura ambiente, o flúor e o cloro são gases, o bromo é líquido e o iodo é sólido, ou seja, de acordo com o que a gente viu lá naquele primeiro esquema lá, onde a gente tem o estado sólido, é que a minha intensidade da força é maior, tá? Isso a gente já começa a ver aqui o dipolo induzido, ou também conhecida como forças de London, beleza? Tranquilo? Quanto maior o número de elétrons, maior será essa interação. Agora a gente parte para a segunda tipo de interações intermoleculares, que é o dipolo-dipolo, tá? O dipolo-dipolo, ele ocorre em moléculas polares, tá? Em moléculas polares. Então, no exemplo acima, a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico. Ou seja, a gente viu que o hidrogênio é menos eletronegativo, então ele fica com essa densidade positiva aqui. E o cloro é mais eletronegativo, então ele fica com essa densidade negativa. Ele atrai elétrons mais facilmente. E aí, quando ele se liga com outra molécula de HCl, a densidade negativa de uma molécula se atrai com a densidade positiva da outra, fazendo com que há um dipolo permanente aí, diferente do que a gente viu aqui. Aqui não é permanente, já nessa é permanente. Sempre a densidade negativa de um vai ser atraída pela densidade positiva da outra, tá? As ligações de polo estabelecem entre si, né, entre moléculas polares, como eu já disse. Ou seja, um Mi é diferente de zero.
Beleza? Tranquilo? Essa é bem mais fácil. E aí a gente consegue vir algumas dúvidas agora para a gente partir para nosso terceiro tipo de interação. Por que que o H2S tem a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, ele é um gás? E a água, sendo que o oxigênio é da mesma família que o enxofre, e ou seja, tem ainda o seu número de elétrons menor e o seu número atômico menor, por que que ele é líquido? Ou seja, de acordo com que aquela tabelinha que a gente viu, o líquido é mais forte que o gás, ou seja, a interação da água é mais forte que do ácido sulfídrico. Por que que isso ocorre? Por que que a interação da água aqui é mais forte que a do ácido sulfídrico? Porque na temperatura ambiente a água é líquida e o ácido sulfídrico é gasoso. Por que que isso ocorre? Sendo que o número atômico do oxigênio é menor e eles estão se ligando ao mesmo hidrogênio. Então, isso se explica e se dá como resposta à nossa terceira tipo de interação. Porque o H2S ele faz o dipolo-dipolo, tá? Ou seja, o enxofre atrai essa nuvem eletrônica, então ele é o dipolo negativo. E os dois oxigênios são os dipolos positivos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem sempre uma interação entre duas moléculas ou mais moléculas de ácido sulfídrico, interação de tipo dipolo-dipolo. Já o H2O, que é a água, ela faz a nossa terceira força intermolecular, que é conhecida como ligação de hidrogênio, tá? Ou seja, como que é a ligação de hidrogênio? É a ligação de um hidrogênio com átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando a gente tem o hidrogênio se ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Beleza? A gente tem um tipo de ligação que é conhecida como ligação de hidrogênio. Ela é um caso particular, vamos dizer assim, do dipolo-dipolo. Tá? Ela só ocorre quando o hidrogênio é ligado a esses três tipos de átomos aqui. Tá? E aí, essa força é a maior de todas, dessas três que nós estamos falando. Tá? Então, sempre aqui a densidade vai ser positiva para o lado do hidrogênio, tá? Sempre positiva. E para o lado dos outros átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio é a densidade negativa, tá? Então, a densidade negativa de um átomo, de uma molécula, se interage com a densidade positiva da outra molécula, fazendo com que essa interação seja mais forte que todas, tá? Beleza? E aí, quando a gente tem esses três átomos aqui, a gente tem a ligação de hidrogênio, que é o FON, tá? Aí uma representação bem legal para a gente ver. Então elas conseguem o átomo da densidade negativa se interage com o átomo da densidade positiva da outra molécula. Beleza? Tranquilo? E aí se forma uma ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Toma cuidado que alguns livros ainda trazem ponte de hidrogênio, mas já caiu no desuso. É falado mais ligação de hidrogênio, tá? Ou interação do tipo ligação de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Então essas foram nossa aula sobre forças intermoleculares. Vimos os três tipos de forças intermoleculares. Vamos resolver bastante exercício para que possamos ter êxito aí nesse conteúdo. Grande abraço a todos e até mais.